Considere que a Polícia Federal tenha registrado em determinado período a prisão de 1.789 traficantes de drogas pertencente a facções criminosas conforme faixas etárias mostradas no gráfico. Com referência às informações e ao gráfico precedentes, julgue os itens subsecutivos. Considerando-se a classificação dados, informação, conhecimento e inteligência, é correto afirmar que o gráfico representa por si só a inteligência. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Então vamos lá, nós temos que entender o significado dentro da teoria da informação de dado, informação, conhecimento e inteligência. O que são dados? Dados são um conjunto de fatos em estado bruto, a partir dos quais conclusões podem ser tiradas. Mas nos sistemas de informação, nós temos algo mais específico. Dados são correspondências de um atributo, característica ou propriedade que sozinhos não têm significado. Quer dizer, eu peguei um dado, esse dado sozinho tem significado? Não tem significado. Então, quando é que passa a ter significado? Então, vem comigo. Quando a gente pensa na informação, a informação, sim, é um conjunto de dados presentes em um determinado contexto e agora, sim, carregada de significados e entregue à pessoa adequada. Se a gente pensar, então, a informação é um conjunto de dados. Dado por si só, estado bruto, não tem significado. Um conjunto de dados dentro de um contexto, a gente chama de informação porque aí ele passa a ser carregado de significados, certo? E se a gente tiver um conjunto de informações, aí esse conjunto de informações e princípios que o homem aprendeu, aí nós chamamos de conhecimento. Então, nos temas de informação, o conhecimento é uma propriedade subjetiva inerente a quem analisa, isto é, a pessoa que analisa os dados ou as informações. Então, a gente tem os dados no estado bruto, depois a gente tem um conjunto de dados formando a informação, claro, dentro aí de um contexto e carregado de significado, e um conjunto de informações que o homem aprendeu é que a gente chama de conhecimento. E então chegamos na inteligência, que é utilizar o conhecimento para resolver problemas, porque inteligência é saber resolver problemas utilizando o conhecimento que possui, ou também poder resolver novos problemas adaptando aquele conhecimento, certo? Então tem esse grau aí que a gente chama dados, depois informação, depois conhecimento e depois inteligência. Voltando para a questão dizia, com referência às informações e ao gráfico precedente, julgue os itens subsecutivos. Vamos à leitura. Considerando-se a classificação dados, informação, conhecimento e inteligência, é correto afirmar que o gráfico representa por si só a inteligência. Pessoal, esse gráfico aqui, ele mostra um conjunto de dados num determinado contexto, carregado de significados, conjunto de dados num determinado contexto, carregado de significado. Isso é informação. Se eu pegasse só um ponto aqui, se eu pegasse aqui, dissesse assim, ó, 15. 15 é um dado, o estado bruto, não tem significado. Agora, se eu já mostro esse gráfico mostrando a idade dos traficantes, os percentuais, as idades aqui 15 a 19 anos, isso é um conjunto de dados dentro de um contexto carregado de significado. Isso é informação. A questão dizia, considerando-se a classificação de dados, informação, conhecimento e inteligência, é correto afirmar que o gráfico representa por si só a inteligência. Errado. Por si só, esse gráfico não é inteligência, é apenas uma informação. Por que é apenas informação, professor? Porque é um conjunto de dados carregando um determinado significado dentro de um contexto. Isso é informação. Para ser conhecimento, eu teria que impor um conjunto de informações que o homem aprendeu. Aí sim eu diria, o conjunto de informações que o homem aprendeu é o conhecimento. E depois, se eu usasse esse conhecimento para resolver um determinado problema, bem, aí eu tenho a inteligência. Mas esse gráfico por si só, ele sozinho não resolveu problema algum. Ele só é a constatação de um conjunto de dados, portanto é só informação. Por isso que nós marcamos como errado, porque esse gráfico por si só não é inteligência. Inteligência é usar o conhecimento
para resolver problemas. E o que é o conhecimento? O conhecimento é um conjunto de informações que o homem aprendeu. E o que é informação? Um conjunto de dados. Então, como esse gráfico é apenas um conjunto de dados, num contexto e com significado, ele é apenas informação. Marcamos como errado essa questão. Valeu, pessoal. Grande abraço.